Olá pessoal, vamos começar aqui hoje a nossa primeira aula de Python já escrevendo algum código, né? Já entendendo um pouco da linguagem. Vamos começar sempre lembrando que nós estamos seguindo o tutorial oficial do Python. Então ele começa nessa primeira aula onde tem codificação fazendo uma introdução informal ao Python, né? Então ele começa explicando algumas coisas que a gente vai seguir aproximadamente o tutorial. A primeira coisa que a gente vai explicar é que sempre que a gente vai escrever código, a gente vai colocando comentários, né, sobre esse código, tá? Então eu vou colocar aqui algum comentário e para colocar um comentário a gente começa a linha com um jogo da velha, né? Então bota aqui isto é um comentário. Perfeitamente. Depois de colocar um comentário, a gente vai começando a escrever os códigos. A primeira coisa que a gente vai ver aqui no Python é o conceito de variável, né? Conceito de variável. Eu vou escrever aqui o nome de uma variável, que é span, e vou dizer que ela é igual a 1, perfeitamente. Então a gente está atribuindo o valor 1 a uma variável chamada span, perfeitamente. E agora a gente pode recuperar o valor dessa variável span e ver que ela, ela está com o número 1 inteiro, né? O número 1 inteiro. E o Python tem vários tipos de variáveis, né? Inteiros, ponto flutuante, string, decimal, fração. A gente vai ver isso durante o curso, mas inicialmente aqui estamos vendo o inteiro aqui, tá? Esse é o primeiro conceito. A gente pode utilizar esse modo interativo do Python para fazer operações matemáticas como se fosse uma calculadora, né? Pode interagir diretamente com o Python aqui, né? Por exemplo, eu quero fazer uma operação super simples aqui de 2 mais 2, executar a célula, né, que tem esse botão aqui de execução da célula, ou pode dar um Shift Enter para executar a célula. Então pronto, 2 mais 2, 4, e a gente pode fazer outras operações mais complexas, né? 50 menos 2 vezes 3, 44, né? A precedência de operadores aqui é a multiplicação antes da subtração. Então 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 50 menos 6 igual a 44. Perfeitamente. E a gente está observando que ele está retornando, continua retornando números inteiros, né? Quando a gente faz operações de divisão, o Python retorna sempre números em ponto flutuante, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma operação com divisão. 40 dividido por 3, ele vai trazer 13,333, etc. até o final ali, que é um número em ponto flutuante. Qualquer divisão, mas se eu fizer 40 dividido por 2, também ele vai retornar um ponto flutuante, que vai ser 20. A diferença do ponto flutuante para o inteiro a gente pode observar diretamente porque o Python coloca um ponto zero no final, mesmo que o número não seja fracionário, né? Não tenha uma fraçãozinha. Então, no caso aqui, 40 dividido por 2 ele coloca 20, mas bota um ponto zero para dizer que o resultado é em ponto flutuante. Existe uma forma de fazer operações e ele não trazer em ponto flutuante, é utilizando o operador de divisão inteira. Por exemplo, aqui ó, eu vou fazer uma divisão inteira de 40 dividido por 2. 40 dividido por 2. Aqui é uma divisão inteira. Em vez de usar uma barra, eu vou colocar duas barras. Pronto, ele retorna 20. Observe que o 20 aqui não tem o ponto zero, que isso aqui é um inteiro. Ele se desfez do restante, que na realidade nesse momento aqui não tinha nenhum resto, porque 40 dividido por 2 não tem resto. Mas poderia ter, né, digamos assim, no caso de 40 dividido por 3, a gente já viu que é 13,333, mas se eu fizer 40 dividido por 3 em operação inteira, com as duas barras, ele vai trazer o número 13, né, e ele se desfez do resto, que o resto era 1. Né, 13 vezes 3 dá 39, que para 40 sobra 1, falta 1. Então o resto seria 1. Para a gente identificar o resto, tem um operador de resto, que é 40 percent 3, no caso aqui ele vai dar o resto da divisão, que vai ser 1, perfeitamente. Então, 13 vezes 3 dá 39, com o resto 1 dá 40. Então a gente tem esse operador percentual, que é o operador de resto, tem esse operador duas barrinhas
que é o operador de divisão inteira, que ele se desfaz do resto e retorna um número inteiro. A divisão normal é essa barra, onde ele traz sempre um número em ponto flutuante. Ok? Vamos em frente aqui. Tá? A gente já viu o conceito aqui de variável, vamos começar a usar o conceito de variável. Né? Eu tenho aqui o lado de um quadrado. Né? Eu digo que um lado de um quadrado, lado, é igual a 4. Né? Eu estou atribuindo 4 a uma variável chamada lado. E agora eu posso usar esse lado como se eu estivesse usando o 4. Né? E, na realidade, no Python, o lado é um label, né? É um rótulo para o número 4 aqui, que ele está na memória. Né? O número 4 está na memória com um rótulo aqui chamado lado. Então eu posso fazer as mesmas operações aqui, ó, lado dividido por 3, ele vai me dar 1,33 em ponto flutuante. Perfeitamente. Lado, divisão inteira por 3, ele vai me tornar 1, né? Que ele vai me retornar 1, ele vai se desfazer desse ponto 333 aqui. Perfeitamente. Aí, eu trouxe 1. Então a gente tem essa característica. Outra operação também rápida que pode ser feita é de operação de potência. Né? Por exemplo, eu quero elevar 2 ao quadrado aqui, ó, 2, eu uso 2 asteriscos, coloco um outro número 2 para a potência, 2 elevado a 2, vai ser 4. Né? 3 elevado a 3, acho que é 27, né? 3 elevado a 3, 27, perfeitamente. Então essa é outra operação que pode ser feita. Vamos agora utilizar as variáveis. Né? Vamos juntar tudo, utilizar as variáveis e fazer um exemplo mais interessante aqui. Ó. Eu vou abrir um comentário para a gente fazer um exemplo sobre o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é aquele do triângulo retângulo, né? que diz que para um triângulo retângulo a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Né? Então, é aquela. Eu vou colocar aqui num comentário aqui, ó, a hipotenusa é igual a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Digamos que o cateto 1, C1 elevado ao quadrado, mais C2 elevado ao quadrado. Eu vou fechar isso aqui em parênteses, tá? Vocês têm aqui a soma do quadrado dos catetos e aqui a raiz quadrada. A raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos a gente pode obter elevando isso aqui a 0,5. Né? Então vocês na matemática devem lembrar disso. Né? O cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, e isso aqui tudo está dentro de parênteses, e a raiz quadrada disso tudo a gente calcula elevando isso a 0,5. Então esse aqui é o teorema de Pitágoras. Vamos fazer isso aí no Python através das variáveis. Né? Ó, cateto 1, digamos que seja igual a 3, cateto 2, digamos que seja igual a 4. Então a hipotenusa será igual a, vamos colocar aquela fórmula lá de cima, né? Vamos copiar ela daqui para cá para baixo. Pronto. A hipotenusa será igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Lembrando que a operação de exponenciação aqui ela tem precedência sobre a soma. Então primeiro faz essa potenciação, que é 3 ao quadrado, que dá 9, depois faz a operação de 4 ao quadrado, que dá 16, soma isso aqui, que dá 25, e depois tira a raiz quadrada, que é multiplicar por 0,5, e sim a gente vai ter o resultado de 5, né? Ok? Então dá Enter aqui, Ctrl Enter, executando essa célula, nós temos o resultado H, que é 5. Dá um Enter aqui, está aí o resultado da hipotenusa 5, tá? Então nesse exemplo que a gente usou o comentário, uso a atribuição de variável, uso a operação de exponenciação, entendeu a precedência que ela tem sobre a soma, usamos os parênteses para ele fazer essa operação aqui primeiro, e finalmente nós fizemos a exponenciação a 0,5, que é a mesma coisa de fazer uma raiz quadrada, e o resultado é 5, né? H sendo 5. Perfeitamente. Então, eu acho que a gente vai ficar por aqui nesse momento. Em alguns minutos a gente volta de novo.
a gente vai continuar observando a parte de strings, né? Como é que o Python opera com strings, tá? Então, daqui a pouquinho eu estou de volta com essa parte de strings.